E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos analisar a vitória do Vasco por 2-1 de virada sobre o Atlético Paranaense. Vitória importantíssima do Vasco. O Vasco agora é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro e ainda tem um jogo a menos para jogar contra o Cuiabá, que é o penúltimo colocado, dentro de São Januário. Então o Vasco pode ainda ganhar mais algumas posições na tabela se continuar vencendo seus jogos dentro de casa e conseguindo alguns resultados fora de casa. O jogo de hoje assim foi impressionante. O Vasco fez um primeiro tempo muito ruim. O Vasco não fazia um bom início de segundo tempo e do nada, quando o Vasco consegue encontrar o seu primeiro gol na partida, num ótimo contra-ataque do Verratti com o Ryan, terminando no Emerson Rodrigues, que vinha sendo muito criticado, ele consegue balançar para cima da marcação e eu tenho certeza que você já ia xingar o Emerson Rodrigues porque ele não tocou a bola no Ryan, preferiu decidir a jogada ele mesmo, chamou a responsabilidade e fez um bonito gol, balançou, cortou e bateu no cantinho, tirando do goleiro, e ainda meteu o grid na comemoração. Quem joga FIFA, com certeza o Emerson Rodrigues deve jogar, conhece essa comemoração, que é meio que uma comemoração provocativa ao adversário, uma brincadeira ali do Emerson Rodrigues, que foi muito bem naquele lance. O Emerson Rodrigues não fazia um grande jogo, mas ele tem muita velocidade, ele tem muita presença física dentro do campo. E isso faz o Emerson Rodrigues ter potencial para ser um jogador importante para o Vasco. Sério, falando aqui de velocidade, eu acredito que ele e Paulo Henrique são os jogadores mais rápidos do elenco do Vasco. Então, se o Emerson Rodrigues conseguir juntar essa velocidade, essa força física que ele tem, com a tomada de decisão, se ele acertar mais tomadas de decisão, como foi na hora do gol, o Emerson Rodrigues tem muito potencial para ser importante no Vasco no decorrer da temporada. E esse gol traz confiança para o jogador. Então, o Vasco, que fazia um primeiro tempo muito ruim, fez um início de segundo tempo, tava ruim também. O Atlético Paranaense foi melhor, mais organizado, e a jogada do Atlético Paranaense era muito simples: encontrar os seus atacantes nas costas dos volantes do Vasco, com a bola cavada, com a bola coberta, e o tempo todo essa jogada entrava, o atacante do Atlético Paranaense conseguia girar e tinha o campo todo de frente, já batendo a marcação dos volantes do Vasco. Então o Vasco tem que ficar esperto para o jogo da Copa do Brasil com essa jogada entre linhas do Atlético Paranaense. Atrai a marcação do Vasco, que não é uma pressão, sai o Verratti, sai o Payet, os volantes vão adiantando, e quando adianta e tem essa descompactação da zaga com os volantes, tem essa bola no meio das linhas do Vasco, causando esse desconforto e o tempo todo causando jogadas de perigo. O Atlético Paranaense fez isso umas 15 vezes durante a partida e o Vasco não estava se atentando, não estava conseguindo marcar essa jogada. Tudo bem, não foi um bom jogo do Matheus Carvalho, estava abaixo na partida, o Hugo Moura brigando bastante, mas é óbvio, ele precisa da ajuda do seu companheiro para estar bem no jogo. Essa era a jogada que o Atlético Paranaense estava causando muita dificuldade para o Vasco. Só que o Vasco, quando faz o seu primeiro gol no jogo, o estádio vem junto, o Vasco cresce. E aí o Vasco, dentro de São Januário, pressionando o Atlético Paranaense, encontra o segundo gol. O gol que foi anulado pelo juiz, pelo VAR. E aí é aquele questionamento que sempre fica: é uma jogada interpretativa. O Verratti, você pode interpretar que ele participou do lance? Você pode interpretar que ele participou do lance, que o Thiago Heleno só cortou a bola porque ele estava ali. Mas aí também você pode interpretar, cara, o Verratti tem algum toque na bola? Tem alguma ação realmente ele mais incisiva em relação à bola? Não tem. Ele gira o corpo, tem um leve contato com o Thiago Heleno, que corta a bola para trás. E aí aparece o Hugo Moura lá no segundo pau para marcar o gol. Então é uma jogada interpretativa, o juiz interpreta como ele quer. Um juiz passivo que aceitou o tempo todo o Atlético Paranaense fazer cera depois que ficou 1-0 no placar. O tempo todo ele aceitando o Atlético Paranaense fazendo cera. E aí ele tomou a decisão de anular o gol do Vasco. O jogo empatado, 1-1. O que o Vasco faz? O Vasco continua pressionando, só que sem tanta força. O Emerson Rodrigues, extenuado, cansado, sai de campo e aí tem a alteração decisiva: a entrada do Leandrinho. Por que o Leandrinho entra? Porque o Leandrinho joga com a perna esquerda para chegar na linha de fundo e cruzar. E o Vasco sabe que tem uma jogada muito forte, que é o cruzamento para o Verratti. E o Leandrinho consegue encontrar um bom cruzamento para o Verratti, numa jogada que o Payet temporiza, acha o Leandrinho, espera ele passar, ele acha o cruzamento e o Verratti dentro da área é matador. Pelo menos uma, duas bolas no jogo que chegarem nele, ele vai conseguir colocar na direção do gol. E muitas vezes as cabeçadas do Verratti são tirando do goleiro, como foi aquela, sem chance de defesa para o Léo Link. 2-1 Vasco de virada.
na raça, na vontade e nisso aqui, ó, na camisa. Hoje a vitória do Vasco foi na camisa, na raça e na vontade dos seus jogadores. O Vasco por muito tempo no jogo, principalmente no início do segundo tempo, quando as coisas não estavam dando certo, o Vasco estava com muita transpiração, pouca inspiração e o time nervoso, errando demais. O Vasco tentando toda hora acelerar o jogo e errava o passe. Errava coisas básicas, simples, que você sabe que os jogadores do Vasco sabem executar, mas não estavam conseguindo executar, estavam nervosos na partida, o Vasco não estava conseguindo jogar. E depois que o Vasco vira o jogo, e aí entra o cara decisivo mais uma vez, o Verratti, não só pelo gol, mas por ter segurado o resultado. Voltando para marcar escanteio, voltando para dobrar marcação pelas laterais do campo, prendendo bola no ataque, o Verratti foi muito importante hoje para a vitória do Vasco. Mais 3 pontinhos na conta do pai, é isso. O Vasco segue vivo, o Vasco segue vivo no Campeonato Brasileiro, e é aquilo. Perder, ganhar, empatar, acontece no futebol. Mas realmente tem que ser inegociável a forma no qual você joga. Às vezes você não tá bem no jogo tecnicamente, mas vai na raça, na vontade, na camisa, na transpiração. E foi isso hoje que fez o Vasco. Então parabéns ao Vasco, a todos os jogadores pela vitória. Hoje eu não vou vir aqui só apontar erro dos jogadores, porque tiveram muitos erros durante a partida. Mas eu vou preferir elogiar a transpiração e a vontade que os jogadores tiveram em representar a camisa do Vasco hoje. Isso sim é algo que o torcedor tem que reconhecer. Mas é óbvio, dentro de campo, bola rolando, o Vasco precisa melhorar muito para seguir bem no Campeonato Brasileiro e avançar de fase na Copa do Brasil, porque tem um jogo decisivo quinta-feira contra o Atlético Paranaense. E aí depois que o jogo acaba, a gente tem aquele papelão. Briga, confusão, de um lado, de outro. Aí tem o segurança do Vasco brigando com o jogador do Atlético Paranaense. O jogador do Atlético Paranaense tentou agredir o segurança do Vasco covardemente, não conseguiu acertar sequer um soco. Parece até briga de bêbado, essa é a verdade. Um tentou dar o soco, errou. O outro tentou dar o soco, também errou. Assim, é uma coisa feia, sabe? Essa foi a verdade aí daquela briga no final do jogo. Esse é o espírito que eu quero ver o time do Vasco, lutando, brigando até o final. Até em jogos que não são bons tecnicamente, que não são bons em nada. O Vasco não estava acertando nada no jogo de hoje, mas o time acreditou até o fim e foi coroado com a virada. Um jogo muito brigado no início, mas a gente já percebia um Atlético Paranaense conseguindo encontrar melhor os espaços, conseguindo trabalhar melhor a bola do que o Vasco. O Vasco teve essa boa possibilidade com o Emerson Rodrigues. Ele tinha o Verratti dentro da área. Eu até percebi que o Emerson Rodrigues, por um momento, ele tentou colocar essa bola entre o goleiro e os zagueiros. Mas depois ele pensou e, vou chutar pro gol. E acabou dando um peteleco, na bola. O chute saiu fraquinho. O Emerson Rodrigues fez um primeiro tempo ruim. Mas algo que eu percebi de positivo no Emerson Rodrigues é que ele não se abateu com as vaias, não se abateu com as críticas e chamou a responsabilidade. Porque muitos jogadores se escondem do jogo. O Emerson Rodrigues hoje não se escondeu do jogo em momento algum, quis participar o tempo todo. Tentativa de chute do Nicão. Era um Vasco com a marcação muito desencaixada. O meio de campo do Vasco, os volantes não conseguiam encontrar os jogadores do Atlético Paranaense que flutuavam nas costas deles. Esse lance aí, o Thiago Heleno faz a falta no João Vitor. Poderia ser um lance perigoso para o Vasco. É uma característica do João Vitor roubar a bola e sair em progressão para o campo de ataque. Hoje, eu até achei que o João Vitor não fez um grande jogo. Ele pode jogar mais do que jogou hoje. Teve muitos erros bobos, o João Vitor. Até jogou com dor até o final da partida, né? Tomou um remédio no finalzinho do jogo. Mas já era um Vasco marcando mal. Quando essa bola estava em disputa, praticamente sempre estava em igualdade numérica. O tanto de defensores do Vasco para o tanto de jogadores de frente do Atlético Paranaense. Isso estava visível que ia acabar dando ruim em um momento ou outro eles iam marcar o gol. Mas ali foi uma boa defesa do Léo Jardim. Esse lance aí, o Bandeirinha marcou arremesso lateral para o Atlético Paranaense. Ele achou que a bola bateu no Hugo Moura. A gente conhece que as decisões sempre são contra o Vasco. E o lance do gol do Atlético Paranaense, aquele erro de marcação clássico do Vasco. Quantos gols você já não viu o Vasco levar assim? Em pouco tempo, pega do Brasileirão passado até agora. Gol do Moscardo do Corinthians, chute igualzinho. Gol do Hércules do Fortaleza, chute igualzinho. Entre outros que eu não tô me lembrando agora. Sempre dessa faixa do campo, sem pressão, finalização e a bola vai no cantinho. De difícil defesa pro Léo Jardim. E gol do Atlético Paranaense. Gol do volante Gabriel, que foi especulado no Vasco por muito tempo, mas que
Ainda bem que não veio pro Vasco. É um jogador que, assim, eu vejo com um pouco a agregar pro Vasco. Bom pra ele que fez o gol pelo Atlético Paranaense. Mas o resultado foi nosso no final. Tentativa aí do Payet errando. Hoje não foi um grande jogo do Payet. Errou demais, não conseguiu ser esse cara para fazer o Vasco sair da defesa pro ataque. Tudo bem que o time como um todo jogou mal, e aí fica difícil de você analisar qualquer jogador individualmente. Até o Adson, que saiu no intervalo, também não estava conseguindo fazer uma grande partida, porque o grande problema do Vasco era conseguir fazer a bola sair do zagueiro, que era o Maicon. O Matheus Carvalho estava afundando para fazer a saída de bola, e o João Vitor estava abrindo lá pelo lado esquerdo. Então o Vasco fazendo linha de 3 atrás, adiantava seus dois laterais, o Paulo Henrique e o Lucas Piton pelo outro lado. Só que o Vasco, com essa linha de 3 atrás, não estava conseguindo quebrar a primeira linha de marcação do Atlético Paranaense e encontrar os seus meias e os seus alas naquela configuração do jogo no momento, seus laterais, entre linhas. O Vasco não estava conseguindo fazer isso. Então o Vasco não conseguia gerar jogo. A marcação do Atlético Paranaense era muito boa e o Vasco não estava conseguindo dar esse passe vertical. O Vasco quase consegue empatar o jogo nessa cabeçada do Verratti. O Thiago Heleno quase faz contra o gol. E era uma forma que o Vasco conseguia encontrar, né? De vez em quando, essa bola cavada para a área pro Verratti. Aqui o Paulo Henrique foi providencial demais salvando. E aqui o Léo Jardim foi absurdo. Que defesa do Léo Jardim, né? Pelo amor de Deus. Essa defesa aqui é a defesa que a gente tem que exaltar, porque ela garante 3 pontos pro Vasco. O jogo seria 2-2 se o Léo Jardim não faz essa defesa surreal. Que defesa! Ele vai na bola, né? Defesaça do Léo Jardim. Baita defesa no chute do Canóbio, que ficou sem entender. Essa jogada aí estava em impedimento. Estava bem à frente o Emerson Rodrigues nesse lance. Após um primeiro tempo muito pobre do Vasco. Pelo amor de Deus, um dos piores primeiros tempos do Vasco nesse ano, com certeza. Sem sombra de dúvidas. E aí, o jogo volta do intervalo. O juiz vai marcar essa falta aí do Matheus Carvalho em cima do Nicão. O Matheus Carvalho hoje não conseguiu jogar, né? É um jogador que eu gosto, tem boa qualidade, tem boa marcação, mas hoje ele não foi bem na marcação, não foi bem com a bola nos pés, errou muitos passes bobos o Matheus Carvalho, o que não é normal dele. Aqui o João Vitor também salvou demais esse lance. Era uma bola que talvez tivesse impedimento, mas o João Vitor salvou muito. Tava com dor nesse momento aí do jogo. Aí uma falta Mandrake, né, que o juiz marca para o Atlético Paranaense. Brincadeira marcar uma falta dessas. O cara sente o Verratti passando a mão no rosto dele e se taca. Tipo assim, o Verratti não tem nenhum movimento adicional. Esse lance aqui também é brincadeira. O que o Atlético Paranaense no começo do segundo tempo catimbou o jogo, parou o jogo. A bola pune no final. A bola pune, irmão. E aí depois no final do jogo eles queriam tempo acrescido. Ficaram reclamando de cera do Vasco, mas fizeram igual. Eu lancei bola do Payet, cabeçada do João Vitor, mas a bola saiu fraca, né? Não pegou tanta força a cabeçada do João Vitor, até porque era difícil colocar força. Só que aqui o Vasco já estava começando a crescer no jogo. O Vasco estava crescendo, né? O Vasco estava conseguindo chegar mais na área. Olha como o Vasco tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores dentro da área. 6 com o Paulo Henrique. Já vai mudando a configuração. O time vai entrando mais na área. Vai afundando mais o Atlético Paranaense. E vai gerando o jogo do jeito que dá. O Vasco cresce na partida. Essa bola aí o Nicão isolou ainda bem. Uma bola que o Vasco tinha errado. Se eu não me engano tinha sido o João Vitor no início da jogada. Tentativa de cruzamento do Vasco novamente. O Lucas Piton foi empurrado pelas costas, mas o juiz, porra, não vai marcar esse pênalti, né? Mas vocês reparem aí. Ó, ele é empurrado aqui pelo Coelho, que tira completamente o movimento do chute dele, ó. E aí o Lucas Piton vai lá na frente, pô. Só que o Vasco já crescia no jogo e aí empata o Vasco. Boa arrancada do João Vitor. Olha o Emerson Rodrigues, né? Não tocou. Decidiu ele mesmo. Bonito gol do Emerson Rodrigues. Detalhe desse gol para a puxada de contra-ataque do Ryan. A boa bola do Verratti no início da jogada. O Ryan consegue sustentar. A bola fica no Emerson Rodrigues e aí vai da qualidade individual do atleta. Balança pra cá, pra lá. Já vai, Thiago Heleno. Gol. É isso.
E aí meteu o grid na comemoração. Emerson Rivaldo Rodrigues. E aí o gol anulado do Vasco, né? É aquilo que eu falei com você, é a interpretação. Tirou um bonito gol do Hugo Moura, né? Tirou a lei do ex. Eu não, Deus. Tava comemorando o Hugo Moura. Foi anulado o gol. O Hugo Moura gosta de pegar essas bolas meio que de voleio, né? Até pra inverter jogo ele gosta, ele é bom nisso. O Thiago Heleno erra na jogada. E aí ele marca o impedimento, né? Dá aquela aliviada para Atlético Paranaense. O Vasco virava o jogo nesse momento. O Vasco já tinha melhorado na partida nesse momento. O juiz foi lá no VAR fazer aquela de sempre, né, juizão? Deixa eu anular um gol do Vasco, só para dar um pouquinho mais de emoção no jogo. Já é normal. No dia que o vascaíno não precisar se estressar com a arbitragem em um jogo de vitória, de empate ou de derrota, é porque tem algo errado. Olha aí, o Verratti participou da jogada. Até o Thiago Heleno falando, pô, eu sei que tu não participou, mas o juiz não vai marcar pra vocês. Tá? Paulo Henrique foi providencial nesse lance, porque ele atrapalha o jogador do Atlético Paranaense, tira o conforto dele pra finalizar. E aí é um ponto bom e importante do Paulo Henrique ser muito rápido. E agora o gol da virada do Vasco. O Payet temporiza bem a jogada. Leandrinho levanta a cabeça antes de cruzar. O Verratti, vendo que o cruzamento do Leandrinho seria para trás, ele sustenta o jogador do Atlético Paranaense e faz o cabeceio no cantinho. O que o Verratti é especialista em jogo aéreo é brincadeira, irmão. O Verratti é especialista em jogo aéreo. É o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Você vê pela movimentação como ele foge do zagueiro mais forte do Atlético Paranaense no jogo aéreo, que é o Thiago Heleno, para buscar o jogador teoricamente mais frágil na marcação aérea, como ele consegue sustentar com o braço e faz o movimento do cabeceio. Ele não só bate a cabeça na bola de qualquer jeito, ele faz o movimento certinho, colocando ela no canto. Belo gol do Vasco. Ele soube temporizar a jogada, encontrou o Leandrinho, que encontrou o Verratti dentro da área. Belo gol do Cruz Maltino. Destaque para o Leandrinho nesse gol e destaque para Paulo Verratti e destaque também para Dimitri Payet. Virada do Vasco, aí foi só segurar até a pancadaria depois do jogo, né? Pancadaria que nem teve, né? Ninguém acertou soco com ninguém. Foi briga de bêbado ali no final, pelo amor de Deus. Tirar até 9-9, te acertar com um olho só. Verratti neles. Vitória do Vasco, melhor em campo hoje. Cara, difícil eleger hoje um melhor em campo, mas vai para Pablo Verratti mais uma vez, pelo gol e por ter segurado o jogo no final. Brigou o tempo todo, foi o melhor em campo hoje do Vasco. Acho que foi justa aí a escolha do Verratti. Beleza? Vocês curtiram o vídeo de hoje? Explode o botãozão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração no Francesco, nós fui!